Lázaro é reflexo dessa obsolescência, desse atraso da nossa legislação penal. Legislação muito branda, juízes brasileiros muito mais brandos ainda. Num programa passado aqui eu li para vocês a cartilha do CNJ, que é para orientar jovens juízes. Solta sempre. Não é porque ele é reincidente que tem que ficar preso, não. Só porque ele tem um monte de passagem pela polícia, não quer dizer que precisa ficar preso, não. Só porque ele furta toda hora no supermercado, tem que dar mais uma chance para ele. A reiteração criminosa não é um problema social. É esse o sentido das orientações do Conselho Nacional de Justiça para os juízes brasileiros. E é muito complicado para o juiz ir contra o CNJ. E por que interessa tanto para essas instituições governamentais o desserviço que é a impunidade? Apregoar, por exemplo, medidas não reclusivas, ou seja, penas que não são de cadeia, para criminosos perigosos. O Lázaro, por exemplo, se fala que ele fugiu da Papuda. Eu tive na Papuda palestrando para os detentos. Ninguém foge da Papuda. Ninguém foge. Fugir de pular muro, de cavar buraco, de tomar um policial armado, um agente penitenciário armado, pegá-lo como refém, ainda mais um criminoso, por mais perigoso que seja, como é o caso do Lázaro, que não tem vínculo com organização criminosa, com facção criminosa, não conseguiria fugir jamais. O que ele fez foi sair durante uma saída temporária, que lhe foi concedida por um juiz, com base em um laudo de periculosidade, um laudo sociopsicológico, psicossocial, como queiram, fomentado, um laudo exarado por técnicos do juízo, ou seja, assistentes sociais e psicólogos, dizendo que ele pode sair. Ou seja, um criminoso perverso daquele, com uma psique de psicopata daquela, com um histórico de crimes graves, em qualquer país sério do mundo, uma das suas condenações deveria alcançar no mínimo 40 anos, aqui a pena por estupro a mínima é 8. É a discrepância que a gente fala, né? Marcos Valério tomou 40 anos, o estuprador toma 8. Lázaro tomou 8. Marcos Valério está preso até hoje. Zé Dirceu foi condenado a 12 anos. Lázaro está solto. Sérgio Cabral, 200 anos. Lázaro solto. A legislação penal brasileira é branda. A legislação penal brasileira é branda porque nós viemos de uma escola legislativa católica, preocupada em penitência, em arrependimento, em congregar cristãos em torno do bem comum, em tratar bandido como um doente social que precisa de cura e não de castigo. Os países que deram certo econômico e culturalmente no mundo são os países protestantes. Lá, nesses países protestantes, Inglaterra, Estados Unidos, Holanda, o que vale para punir é a ideia de castigo, é a ideia de reprovabilidade social, de defesa da sociedade contra o seu inimigo comum, que é o criminoso. É por isso que há menos impunidade em Londres, na Inglaterra, né? E é só você atravessar o Canal da Mancha, em Paris o pau quebra. Talvez seja a capital mais violenta da Europa. Eu já quase fui assaltado em Paris. E não fui assaltado em São Paulo, no Rio. Para vocês terem uma ideia de que a Europa maravilha não é tão maravilha assim. Todo mundo que segue os parâmetros religiosos católicos na hora de legislar penalmente, e por mais laicos que sejam os estados, a influência religiosa nas leis é uma realidade, todo país tende a ter Lázaros. Lázaro que saiu em saída temporária, sem poder. Lázaro que teve um laudo psicossocial dizendo que ele era normal, bonzinho, e que não era propenso a reincidir criminalmente. Lázaro, criminoso sexual, criminoso de sangue, sofrendo peninha no Brasil. Peninha desse tamanzinho, né? E além do direito brando, juiz brando, e um povo que não merece as liberdades
que tem. Essa é a história do Lázaro, né? Um monte de institutos despenalizantes. Toda vez que você alivia para um marginal, para um bandido, você está prendendo a sociedade honesta. Esse aqui é o retrato do Brasil à luz do direito penal hoje.